Deus, no seu amor, sabedoria, bondade e misericórdia, sabia que após o pecado o homem não teria jamais a capacidade de conhecê-lo. Em teologia a gente diz, Deus é incognoscível. Deus foi obrigado a revelar-se, dar-se a conhecer. Mesmo Adão e Eva se tornaram estranhos para si mesmo, um para o outro. E Cristo revelou para eles um plano que havia antes da entrada do pecado neste mundo. Deus nunca foi pego de surpresa. Nós não sabemos todas as coisas. Deus sabia que o homem pecar? Lógico que sabia. Por que criou? Porque criou. O fato é que esse planeta é uma mancha escura no universo. É a ovelha perdida que está em processo de resgate. O pastor já veio buscar, já resgatou, está voltando para casa, preparou o nosso lar. E logo nós estaremos como na parábola do filho pródigo, diante da mesa do Senhor para a boda, para a ceia, para a festa nupcial, onde a noiva de Cristo se torna a esposa do Senhor dentro da cidade de Jerusalém. Abra a Bíblia em São Mateus 25, leia comigo do verso 1 até o verso 13. São Mateus 25, tão conhecido, irmãos, eu não vou explorar essa parábola, que é a parábola do Espírito Santo. Eu quero extrair duas lições aqui e depois entrarmos em alguns textos do Espírito de profecia. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, a Bíblia, saíram, aceitaram, para se preparar para o encontro com Jesus. 5 dessas virgens eram nécias e 5 prudentes, sábias, obedientes. As nécias, ao tomarem a Bíblia, não receberam o Espírito Santo, não buscaram o Espírito Santo. No entanto, as prudentes, além da Bíblia, buscaram o Espírito Santo em suas vidas e foram cheias. O noivo tardou, ano de 2024, estamos nesse período. E todas foram tomadas de sono e adormeceram. Infelizmente a igreja vive esse torpor, esse sono. Não deveria, não quer dizer que é profético, deveria acontecer. Tem coisas condicionais e coisas que não precisam ser condicionais. Mas, à meia-noite ouviu-se um grito, e literalmente, nós veremos no sábado que a salvação acontecerá, à meia-noite literal. Ouviu-se um grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas Bíblias. E as nécias disseram às prudentes, nós queremos o Espírito Santo, dai-nos um pouco do Espírito Santo, para que as nossas lâmpadas, a nossa vida esteja sendo iluminada, porque estão se apagando, não obedecemos a palavra. Mas as prudentes responderam, isso é coisa particular? Para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. Mas a Bíblia diz, chegará um tempo em que desejarão encontrar a palavra de Deus, terão fome, mas não encontrarão. E saindo elas para buscar uma segunda oportunidade, depois que fechou a porta da graça, porque o noivo já tinha chegado, as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as nécias clamando, Senhor, abre-nos a porta. E Jesus disse, eu já abri a porta para vocês durante toda a vida. E disse, em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiais, porque não sabeis o dia nem a hora. Duas lições aqui. Nós sabemos o que vai acontecer, nós não sabemos como vai acontecer. O fato é que vai acontecer. Deus já nos revelou o que vai acontecer. E Deus nos ensina, irmãos, como nos prepararmos para aquilo que vai acontecer. Irmão, nós não estamos aqui perto de nenhum oceano. Mas imagine se você estivesse vivendo ali perto de Daytona, muito obrigado, querido. Se você estivesse vivendo próximo de um litoral, e vocês recebessem um alerta de que nas próximas horas ou nos próximos dias, todo o Atlântico que faz a costa, essa é a costa leste, né?
E a costa oeste é no Pacífico. Aqui na costa leste, olha, houve um epicentro no mar, as ondas se agigantaram, são ondas de 20 metros de altura, vão chegar aqui 10 metros de altura, vai ter uma barredura. O que você faria? Ao saber dessa informação, você se perguntar, o que eu devo fazer? Saia da onde você está. Para que distância? A pelo menos 1000 quilômetros daí, porque vai ser o alcance desse tsunami. Você sairia ou não? Irmãos, quinta-feira eu fui no aeroporto, aqui de Atlanta, 70 quilômetros, trocar. O carro estava apresentando alguma dificuldade. Uma fila enorme para receber e entregar carros. Ainda conversei com algumas pessoas, o que estava acontecendo era as pessoas chegando de outros lugares para reacomodar, readequar a vida depois do que aconteceu, porque o susto foi maior, infelizmente o fato foi um pouco menor, mas houve sempre estrago. Mas eu que subia da Flórida aqui para a Geórgia, via o movimento, irmãos, e como eu contei para vocês, eu vim encontrar hotel apenas aqui perto de Atlanta. As pessoas viajaram cerca de 1000 quilômetros, mais ou menos, algumas menos, para fugir deste raio, para não enfrentar o tal do Milton. A profecia diz, irmãos, que diante de nós está uma crise aguarda o mundo, uma crise sem precedentes, e ela pode acontecer e vai acontecer de uma forma repentina. Você lembra o que aconteceu? Isso, irmãos, isso foi um protótipo real. Um vírus de repente paralisou o mundo, fecha tudo. E aí criou-se uma vacina em poucos meses, quando deveria levar-se pelo menos 10 anos de estudo. E eu aqui vou falar um fato que aconteceu. Eu, não vou dizer infelizmente, ou felizmente, não sei, eu vacinei 2 vezes, mas eu tenho um querido amigo, e de repente ele começou a passar mal, ligou para um amigo nosso em comum, médico, e o médico disse para ele, corra para o hospital que você está infartando. Filho de um pai longevo, de uma família longeva, que jamais tiveram problemas coronarianos, ele correu para o hospital, estava com uma válvula do coração, um vaso sanguíneo do coração, uma válvula entupida, e ele, por cerca de alguns minutos, aquele infarto não foi fatal. Ele ficou curioso. Bom, estou falando de um fato, não estou entrando no mérito. Procurou o melhor cardiologista da região, ele tem condições, pagou. O que aconteceu comigo? O médico examina, o que aconteceu com você foi fruto da vacina. Não é possível. Vacinou-se 3 vezes. Procura mais um médico, cardiologista. O médico falou: o que aconteceu com você foi fruto da vacina. A vacina que era para combater o vírus quase o matou. Não, mas eu ainda não aceitei. Foi no 3º especialista, da melhor que tem ali na região do Unicamp, em Campinas. O que aconteceu com você foi resultado da vacina. Irmãos, que mundo que nós vivemos, em que a humanidade foi obrigada a tomar algo que nem sabíamos o que era, e muitas sequelas estão vindo por aí, na vida de diversas pessoas. Eu não sei se o que aconteceu comigo teve a ver com isso. Eu tive 3 Covids, vacinei 2 vezes desse negócio aí. Mas, quer queira, quer não, nós não soubemos toda a verdade. Nós não soubemos toda a verdade. Nós fomos, em parte, obrigados e guiados por uma organização de regulamentação mundial, a Organização Mundial de Saúde. Alguns países obedeceram, alguns não, mas o que a maioria obedeceu para tudo. Será que isso não fez a gente pensar, irmãos? De repente você está aqui na igreja, segunda-feira acontece alguma coisa, olha, aconteceu um fato que vai alcançar o mundo todo. A serva de Deus diz: uma crise aguarda o mundo, uma crise sem precedentes. Então, irmãos queridos, Deus nos avisou, algo inesperado, repentino e trágico vai acontecer de uma hora para outra. É como um ladrão que entra na sua casa e você se sente completamente incapaz. Eu lembro de um sábado à tarde, fomos almoçar com a família, visitamos no início da noite, voltando para casa. Em Curitiba morávamos numa casa de frente para a rua.
dentro da casa havia um bandido, um ladrão. Conseguiu tirar o portão do trilho eletrônico e entrou. Ele estava dentro da casa. Eu não queria entrar na casa, porque eu não vou lá botar o meu rosto por causa de coisas e levar um tiro. Chamamos a polícia. Quando a polícia chegou e entrou na casa, ele já tinha saído pelos fundos, foi embora, levou o computador, deixou tudo arrebentado da casa. E eu já, no dia seguinte, fiz uma placa, botei a venda e vendi a casa. Vou morar no apartamento. A visita de um ladrão, não sei se você já teve essa maldição de ter uma visita de um ladrão dentro da sua casa. Quando você chega final da tarde com as suas filhinhas ainda jovens, menininhas, jovenzinhas, com a tua amada esposa, para ter uma noite gostosa, comer uma pipoca, assistir algo decente, passar uma noite gostosa, domingo brincar de tênis com meus amigos, de repente aquela tragédia. A casa toda bagunçada, você se sente impotente, triste. Quando você não espera, numa casa nova, imediatamente botei a venda, falei, entrou uma vez, na segunda não entra. Tem um ditado que diz assim: se você me enganar a primeira vez, a culpa é minha. Se você me enganar a segunda vez, não. Se você me enganar a primeira vez, a culpa é tua. Se você me enganar a segunda vez, a culpa é minha, porque eu já fui enganado. Então tem que aprender. Então, no ladrão não entra mais lá em casa. Vou morar num apartamento lá no 17º andar. E assim vai acontecer. Jesus disse, vai ser como a chegada de um ladrão. Você não espera. Vamos a algumas citações, irmãos, porque o tema é esse, a decisão final. Há perante nós a perspectiva de uma luta contínua, com risco de prisão, perda de propriedade e da própria vida, para defender a lei de Deus, que é anulada pela lei dos homens. Chegará o momento, irmãos, o que nós professamos viver, o que nós professamos defender, o que nós defendemos, nós vamos ter que decidir à custa da própria vida, da propriedade e da falsa segurança. O que aconteceu durante a pandemia? As pessoas, irmãos, guarde bem isso, as pessoas trocaram a sua liberdade pela segurança, só que era uma falsa segurança. A ponto de você caminhar na rua, e algumas vezes minha esposa encontrar as pessoas, e as pessoas encostarem o rosto no muro, porque as pessoas estavam tão doentes emocionalmente, que a gente parecia zumbis andando na rua, com máscaras até, tinha gente só com os olhos de fora, depois inventaram um negócio com capacete, com plástico assim, eu falei, será que alguém veio de Marte? Uma coisa horrível, as pessoas tiveram um susto, um medo muito maior. Lógico, devia ter toda a segurança, tal, mas lá em São Paulo gastaram milhões no estádio, fizeram no hospital, tal, nunca usaram. Nós fomos enganados, e até hoje, conversando com vários amigos médicos que eu tenho, os médicos dizem para mim, Gilson, nós não soubemos e não sabemos toda a verdade. O fato é que as pessoas enganadas trocaram a segurança por sua liberdade, e um dia nós vamos trocar a liberdade pela nossa obediência a Deus. Como ele, Satanás, influenciou as nações pagãs para destruir Israel, assim em próximo futuro há de incitar os ímpios poderes da terra para destruir o povo de Deus. De todos será exigido que preste obediência a editos humanos em violação da lei divina. Estou falando de decreto dominical. Hoje em nosso país, irmãos, de uma hora para outra, qualquer decreto pode sair, porque a Suprema Corte, que foi instaurada para legislar sobre a lei, ela faz lei, e ninguém pode ir contra. O poder do judiciário não é produzir lei, o poder do judiciário é quando surge uma situação, legislar sobre uma Constituição e as leis devidas. Um judiciário não pode fabricar leis, mas no nosso país hoje o judiciário fabrica leis, mas não é um sistema que fabrica, é a cabeça de uma pessoa que parece um ovo. E é assim que está. Então na cabeça de um translocado, o camarada diz, isso aqui agora é lei. E está assim, irmãos, e as pessoas estão com medo. Esse dia eu preguei um sermão lá e falei bem abertamente sobre isso. Uma pessoa falou, o senhor não tem medo de ser preso não? Eu falei, eu tenho, mas fazer o quê? Eu não quero ser preso. Fui convidado para pregar um sermão
na Igreja Central de Brasília, onde fui batizar uma advogada. Orei muito a Deus. Senhor, me dá um tema, me faz nascer um sermão. Comecei a ler, a uma frase: o Supremo Juiz se levantará. Uau! O título do sermão: o Supremo Juiz se levantará. E ali eu bati duro e falei: quem é o verdadeiro juiz? E quem é o Supremo Tribunal Mundial do Universo? E quem é o juiz? O juiz, especialmente nesse período, nesse ciclo de mais ou menos 200 anos, um juiz era instaurado por Deus para colocar as coisas em ordens, e em breve Jesus vai voltar como nosso juiz para colocar as coisas em ordens aqui, porque está tudo em desordem, está uma bagunça. Moral, mente falando, espiritualmente falando. Os que forem fiéis a Deus e ao dever serão ameaçados, denunciados e proscritos. Serão traídos até pelos pais, irmãos e parentes e amigos. E Miqueias diz, e Jesus repetiu: os inimigos do homem serão os da sua própria casa. De viva voz e com pena, com ameaça, escárnio e zombaria, hão de tentar derrotar a sua fé, desvirtuando os fatos, e por meio de apelos violentos hão de procurar acirrar as paixões do povo, não podendo apresentar contra os defensores do sábado bíblico, está escrito: a falta deste lançarão mão da violência. Antes da porta da graça se fechar, irmãos, no período da pregação intensiva, haverá martírio, haverá sofrimento, haverá perda, não será fácil. Provações virão pela frente, irmãos. Amanhã eu vou pregar sobre isso. O diabo não vai aceitar uma derrota ele não vai aceitar capitular, ser derrotado sem reagir. O diabo vai reagir. Quando a igreja se levantar sob o poder do Espírito Santo, o diabo vai se levantar como se levantou contra a igreja primitiva. Era apóstolo preso, era apóstolo decapitado, era apóstolo crucificado, era cristão queimado, era cristão vestido de animais, lançado às feras. Estude o período em que a igreja mais pregou, foi quando a igreja mais sofreu. E quando a igreja for genuína e verdadeira, e pregar e levantar o estandarte do evangelho verdadeiro, a santidade da lei de Deus, a imortalidade da alma, as fogueiras vão se acender outra vez. E aí a sua fé vai mostrar se é fé de verdade ou se é palha. E por aquele tempo de terrível crise, a classe dos superficiais, conservadores, cuja influência tem retardado decididamente o progresso da obra, renunciará à fé e tomará sua posição com os francos inimigos dela, para os quais haviam muito tendiam suas simpatias. Quando fala conservadores, irmãos, sabe aquele cristão apático, frio, morno, aquela pessoa legalista, nada pode, tudo, sabe aquela pessoa que não tem vida, coloca trava, e coloca perrengue, impede. O que você crê? Eu tentei lembrar o nome dele hoje, não lembro. Fazia um mestrado em teologia, fomos ter aula de tendências da teologia contemporânea, com o diretor do BRI, Biblical Institute Research, um texano, esqueci o nome dele, um homem de Deus. E ele nos contou algumas coisas. A igreja tem um instituto de pesquisa permanente da Bíblia, são 6 teólogos. Hoje o diretor é um brasileiro, o Dr. Elias Brasil, um homem de Deus. Naquela época, eu não lembro o nome dele, um santo homem de Deus nos contou que a Santa Sé e a Pontifícia Universidade Católica de Roma, um grupo de teólogos católicos convocaram os teólogos da Igreja Adventista para uma reunião em Genebra. Com 2 anos de antecedência mandaram uma série de perguntas bíblicas, o que os adventistas do 7º dia acreditavam sobre a Bíblia. Então houve uma semana de reuniões, acho que foram 5 dias de reuniões, em que eles mandaram as perguntas e os teólogos responderam as crenças adventistas de acordo com a palavra de Deus. Foi marcada uma reunião para 3 anos depois. O combinado era que o
pelo menos com anos de antecedência, recebesse então um calhamaço de perguntas para que houvesse uma interação teológica entre os teólogos adventistas e os teólogos romanos. Na segunda leva de reuniões, todas as perguntas eram retiradas do livro O Grande Conflito. Todas. E o pastor, doutor, que eu esqueci o nome, disse que o conselho da Conferência Geral se reuniu e escreveu uma carta firme: nós não temos interesse de ter reuniões com os teólogos católicos para responder perguntas sobre o livro Grande Conflito, porque todas as respostas estão lá. Se vocês querem saber o que nós cremos, não precisem fazer perguntas, bastam reler o livro que vocês já leram para fazer as perguntas. Irmãos, vai ser assim. Só que daí não vai chamar o doutor, não é o George Knight é outro. Daí não vai chamar o doutor Elias Brasil, o doutor Tim, não vai chamar, não, vai chamar você e eu. Por que você crê no sábado? Por que você crê no dom profético? Por que você crê na imortalidade da alma? Por que você crê na santidade e perpetuidade da lei de Deus? Por que você defende isso, defende aquilo? Irmãos queridos, enquanto Satanás procura destruir os que honram a lei de Deus, fará com que sejam acusados como violadores da lei. Olha isso, irmãos. Você é um cumpridor da lei, vai ser acusado, como eu falei, no Brasil, irmãos, o pecado virou lei. O pecado virou lei. Ser um cumpridor da lei, cometer pecado é ser um cumpridor da lei, não cometer pecado é crime. Não cometer pecado é crime. Enquanto Satanás procura destruir os que honram a lei de Deus, fará com que sejam acusados como violadores da lei, como homens que estão desonrando a Deus e acarretando juízo sobre o mundo. Olha aqui, você viu o que aconteceu no nosso país em janeiro, 8 de janeiro do ano passado? Pessoas que foram, alguns, só Deus sabe, mas situações assim, irmãos, até publiquei no meu Instagram, tem um negócio no meu Instagram que as pessoas, por que o senhor falou isso? Irmãos, é impossível você falar de profecia sem falar dos poderes políticos, não de politicagem. Você sabe o que significa a palavra política? É um governo para organizar a sociedade, não é uma coisa negativa. Você tem que falar dos poderes, não de politicagem, mas dos poderes políticos. E você vê lá várias pessoas que estavam ali achando que estavam sob a proteção das forças armadas do país, estão presas, condenadas por coisas assim que não existem. Há 14, 18, 20, 25 anos de cadeia, um absurdo. Você olha para aquilo e pensa assim, e quando for comigo? E quando bater a minha porta? Mas existe uma promessa em Apocalipse 3,10, e com essa aqui eu encerro. Como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, tentação, que há de vir sobre o mundo inteiro. No original está assim, irmãos, como guardaste a palavra da minha resistência. A palavra paciência em grego, aqui está a paciência dos santos, e esse texto é resistência. Aqui está a resistência dos santos. Eu te guardarei da hora da provação, não tentação, que há de vir sobre o mundo inteiro para tentar os que habitam sobre a terra. A minha pergunta é, você sabe o que vai acontecer? Você sabe o preparo que você deve ter? É Bíblia e o Espírito Santo na sua vida. Quem teme a Deus não teme outra coisa. Quem tem o temor do Senhor enfrenta qualquer situação. Não está preocupado em agradar homens, mas agradar a Deus. Se Lutero ressuscitasse hoje e visse o que aconteceu com o luteranismo, no início desse ano, os oficiais da igreja luterana no mundo foram a Roma pedir perdão para o Papa
pelas bobagens de Lutero. Apostasia total. Uau! Homem veraz, homem puro, santo, um homem que foi semeado ali por Wycliffe, Zwinglio, desde o ano 1200, 1300, foi semeando, de repente chegou o tempo certo e Deus levantou Lutero. Passa-se aí 500 anos, vai esses seres humanos sem Deus, sem experiência religiosa, se ajoelhar diante de um ser humano que se coloca como infalível, pedir perdão pelas bobagens de Lutero. Eles vão ter que um dia olhar para Lutero dentro do céu e dizer assim: ai, como nós fomos besta, né, Lutero? Eu falei: foram mesmo. Que Deus abençoe você e a mim, que nós tenhamos convicção. Aqui está a resistência dos santos. Resista hoje e você não terá dificuldade de resistir quando chamado for, para, se necessário for, depor a sua vida por Cristo. A palavra de Deus diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande recompensa. Com efeito, tendes necessidade de passardes, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque dentro ainda de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele a minha alma não tem alegria. Nós, porém, eu quero um amém da igreja. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Gosto desse texto. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O meu justo viverá pela fé. Colocou a mão no arado, não olhe para trás. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto nunca mais. Senhor, não sabemos se estaremos vivos para enfrentar o que está profetizado. O fato é que o Senhor nunca permitiu uma provação sem fazer provisão, previsão e capacitação. Não temos que temer, a não ser que não estejamos alinhados e preparados para enfrentar, como os heróis da Idade Média, os primeiros cristãos, os verdadeiros cristãos de todas as eras, especialmente os que vivem em lugares desafiadores, para defender o que nós cremos, a santidade da Tua Palavra, o respeito e a honra à Tua Palavra, a santidade e perpetuidade da Tua lei, especialmente o sábado do Senhor, a mortalidade da alma e a imortalidade que só existe em Jesus Cristo. Pai, ajuda-nos a estarmos firmados na palavra e no Senhor da palavra, e quando a hora da provação vier, nós tenhamos o poder do Espírito Santo para resistir, não desistir e com Jesus vencer. Nos dê um bom sábado em nome do Senhor Jesus. Amém.